a gente costuma fazer o seguinte: a gente escuta algumas perguntas e aí o pessoal da mesa vai respondendo em blocos. A gente pede para, quando a pessoa for fazer a pergunta, que ela se apresente, então fale o nome, a organização a qual pertence e faça a sua colocação, sua pergunta, enfim. Tudo bem? Obrigada. A gente já está aqui com a mesa das moças montada. A Madeleine vai levar o microfone, tá bom? Quem quer fazer pergunta? Meu nome é Bruno, eu sou técnico da Fundap. Eu queria perguntar se é possível ter ideia quantitativa do gaming, separando as possíveis estratégias diferentes do gaming. Fraude é meio difícil de quantificar, mas, enfim, há uma série de ações concretas e, eventualmente, é possível fazer alguma estimativa, mesmo que embrionária, né, delas, ou das estratégias de preparação para a prova, ou convidar os alunos de pior desempenho a ficar em casa no dia do exame. Eu sou Eduardo Barbosa, trabalho na editora Letra e Ponto, que é quem formula e opera um programa chamado Programa Ciência Hoje, de apoio à educação de alfabetização científica. A minha pergunta vai na esteira do Bruno. A gente visita muitas prefeituras. Nosso público-alvo são as redes públicas de ensino. Nós só trabalhamos com as redes públicas. E a gente observa essa instrumentalização, que agora tem um nome chamado gaming, que eu não sabia. Muito obrigado pelo conhecimento. Existe alguma possibilidade de colocar um deflator nesse DEB, nos índices, de modo a diminuir essa prática, ou pelo menos a considerá-la menos? Eu digo isso porque eu venho da Universidade de São Paulo, e a gente observava, todo começo de ano, a reclamação dos professores, dos docentes, de que os alunos eram mal preparados. E na Universidade de São Paulo, quem entra lá, precisa fazer um cursinho, imagino eu, tá certo? Então, o cursinho, na minha opinião, quer dizer, é uma conclusão que eu estou chegando agora, vocês me desculpem, eu não sou especialista em educação, não fixa o conhecimento, só treina. Um pouco isso, né? Como combater esse tipo de coisa para que a gente tenha uns indicadores mais confiáveis, mais consistentes? Bom dia, eu sou o Rodrigo, eu acabei de defender uma tese sobre o Enem. Eu teria uma pergunta mais técnica em relação ao IDEB, que é, quando a gente olha um pouco por cima, parece que o desempenho e o fluxo têm impactos semelhantes no IDEB, e quando você vê os números, eu não cheguei a fazer os cálculos, né? Mas o desempenho, pelo que eu entendi, é uma nota de 0 a 10 e o fluxo é um número de 0 a 1. Então, me parece que o desempenho, na verdade, ele tem um impacto maior no IDEB. Eu queria saber se confere isso, né? E eu tenho outra pergunta que tem uma coisa muito interessante, que a gente, quando busca limites e possibilidades, muitas vezes a gente acaba entrando numa contradição, que é a gente vê, quando a gente está olhando os limites, a gente vê o quanto o indicador é limitado e aí logo depois a gente acaba usando para alguma coisa. Isso é uma dificuldade, acho que um pouco inerente desse tipo de estudo e tal. E aí eu queria saber se vocês conhecem outros tipos de indicadores de qualidade educacional, escolar, que não sejam necessariamente baseados em testes ou em fluxos. Só para finalizar essa questão meu nome é Joyce, eu queria colocar que, se essas questões de
da gente avaliar a educação dessa forma, se a gente não está indo na contramão do que a gente vem observando no mundo com relação de educação. A gente acabou desenvolvendo uma série de indicadores de avaliação para a educação que estão indo no detalhe da disciplinaridade que já está sendo questionada e levantada no mundo inteiro. E a gente está fazendo um monte de discussões em cima do fundamento que está indo contra o que é o conhecimento hoje em dia. Quer dizer, será que essas discussões são pertinentes? Vale a pena a gente ficar valorizando esses indicadores que estão discutindo educação que já não existe mais no resto do mundo? E o quanto a gente vai avançar pensando a educação dessa forma para esse nosso país? Quem quer começar? Como é que vocês querem? Temos 4 perguntas. Acho que vocês podem comentar o que vocês desejarem com relação às 4 perguntas. Quem quer começar? Só quando você for falar, se você for falar de alguma coisa técnica, só de recuperar. Então, o que é game? Sabe? Tá? Eu vou começar, então, falando da questão do game que o Bruno e o Eduardo colocaram. A ideia de game, né, é de você, na verdade, tentar enganar, vamos dizer assim, o indicador. Então, você, na verdade, você observa, por exemplo, um aumento daquele indicador que não está relacionado com qualidade. Né? Uma das coisas que, inclusive, o Bruno colocou como exemplo é convidar os alunos mais fracos a não irem aquele dia na aula. Uma das mudanças... Não sei se... O que o pessoal do INEP começou a fazer? Eu acho que isso está vindo informado agora, que eu acho, não tenho certeza, acho que com o Enem eu tenho certeza, agora com a Prova Brasil eu não sei, mas o que eles queriam começar a colocar é um indicador que diz quantos % dos alunos daquela escola fizeram a prova, que é uma das formas de você, de alguma forma, balizar aí, o número de pessoas que está fazendo a prova. Por exemplo, para o Enem, inclusive, para algumas escolas, as informações não são nem divulgadas, porque não tem um número mínimo de alunos que tenham feito a prova. Com a Prova Brasil também. Se não tem um número, eu não sei dizer o número que peço desculpas, mas tem um número mínimo que... tantos por cento dos alunos têm que ter feito a prova para aquela escola ter um IDEB. Eu acho que, de alguma forma, né, é uma forma de levar em conta essa questão do game. Pelo menos a informação está ali para você ler com o devido cuidado. Em termos de separar, assim, em termos dos estudos que já tenham visto isso, eu conheço alguns trabalhos que tentam estimar ou tentam medir se, de fato, isso existe. Né? Se, por exemplo, a nota de português e matemática, porque, por exemplo, o SARESP tem prova de outras disciplinas que não português e matemática. Então, comparar as notas nas outras disciplinas com a nota de português e matemática, aí não sei se é muito game ou se é mais estreitamento de currículo, enfim. Ou até de comparar com essas outras notas, como se, olha, nessas provas não precisaria, eles não estão tão interessados assim, tá, entre aspas, pelo amor de Deus, mas é porque não está no IDEB, então eu vou olhar se a nota nessa prova é diferente da outra. Se for muito diferente, tem alguma coisa errada, né? Porque as crianças vão tão bem em português, matemática, em história, não vão? Tem alguma coisa... Então, eu conheço estudos desse tipo, que tentam ver se tem algum impacto. Encontra alguma coisa, mas ainda é muito confuso, ainda não é um resultado muito robusto. Em termos de deflator, né, como o Eduardo colocou, eu acho que essa ideia eu acho que é a única coisa mais limpa que eu conheço, que eu consigo imaginar, como forma de dar mais robustez para o indicador, por exemplo, seria essa. Quantos % dos alunos daquela escola fizeram a prova? O que é deflator? Deflator é um redutor, né? Como se fosse, eu vou dar uma diminuída no indicador porque teve problemas, vamos dizer assim. É difícil de... Índice para reduzir.
Isso. Ele não leva em conta, mas ele tem a informação lá. Olha, sei lá, 30% dos alunos fizeram provas. 90% dos alunos fizeram prova. Então, você, tendo essa informação, você pode fazer um julgamento diferenciado, digamos assim. Com relação à questão que o Rodrigo colocou, não tem peso diferente, os indicadores eles estão entrando na mesma proporção, né? Na verdade, os dois elementos têm o mesmo, poderia, inclusive, discutir, já teve isso, se não deveria ter pesos diferentes, enfim, mas eles têm pesos iguais, não tem problema a questão ali dos números. Outros indicadores, eu tentei ficar pensando aqui em outros indicadores, mas como eu respondi primeiro, eu vou deixar, né? E eu não sei, Joyce, eu fiquei um pouco... eu vou até passar, porque eu não acho que nós estamos... eu posso estar equivocada, me perdoe. Não acho que a gente está na contramão, na verdade. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema e que está melhorando um sistema de accountability, né, de responsabilização, de transparência, muito, muito bom. Eu acho que os indicadores educacionais eles estão começando a melhorar agora, mas a gente tem outros indicadores. O IBGE é referência, né, no Brasil. O IBGE, né, é referência fora no mundo. Eu acho que coletar dados, trazer informação para a gente conhecer a nossa realidade, pode até ser, como vocês colocaram, né? Olha, eu chego para cuidar daquele município, para cuidar daquela rede, eu pego o IDEB. Então, eu vou enxergar ali como é que estão as coisas, com os devidos cuidados, levando em conta os problemas que existem, mas ele me dá o quê? Ele me dá uma fotografia de como... Então, eu não sei, assim, vou até passar a palavra, porque, de repente... Na verdade, eu queria aproveitar, na verdade, a pergunta da Joyce para talvez fazer uma pergunta, se vocês puderem falar um pouco sobre, que conceito de qualidade da educação o IDEB traz implícito, porque acho que é isso. Ela estava contrapondo com outro conceito ou com outros conceitos de qualidade da educação. Talvez a gente possa focar mais no que ele traz e no que ele não traz, né? Eu até... Você me deu uma luz. Na verdade, nos Estados Unidos, a gente morre de inveja, porque eles não só têm as avaliações para as crianças de quarta série ou quinto ano, mas eles têm para todas as séries e eles têm acompanhamentos individuais. Eu consigo seguir o aluno ao longo do tempo. Então, eu não... Não, eu quis dizer assim, não sei se eu quis dizer assim, que, na verdade, eu acho que a gente ainda está atrás nesse sentido, que a gente perde. Porque eles seguem os alunos ao longo do tempo. Uma coisa que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, com alguma dificuldade, mas que está começando a acontecer, com o censo escolar. Né, que você já tem uma ideia de você criar uma identificação para o aluno, de forma que você consiga seguir o aluno entre as escolas, enfim. Mas, pelo fato até da periodicidade, da divulgação, né, a gente não tem isso tão bem feito não tem isso para as provas. Né? Se tem, é pequeno ainda, é um painel selecionado, enfim, não é uma coisa direitinha ainda. Mas, nos outros países, você tem para todas as séries, em nível individual. Então, eu diria que talvez não na contramão. Acho que, nesse sentido, a gente está atrasado. Né? Enfim, não sei. Eu concordo que eu definiria mais como atraso do que contramão, porque a gente não garantiu o que é mínimo, né, ainda. Eu acho que a gente está na discussão do mínimo. Aprender a interpretar texto e a resolver problemas de matemática são, né, eu acho que é o mais elementar, que a gente deveria ter garantido já para esses alunos. Né? Então, eles já não estão sendo atendidos num direito que é básico para eles escolherem estudar o que eles bem entenderem. Assim, mas, enfim, a Patrícia pode complementar, eu acho que tem até questões, tem um olhar mais amplo que o meu nessa questão, mas acho que não se reduz ao IDEB de forma alguma. Em relação aos limites e possibilidades que o Rodrigo colocou, que a gente se contradiz ao colocar os limites e depois retomar o IDEB como um indicador que é válido, porque eu acho que
ele é um primeiro contato com a realidade, ele é uma primeira aproximação com o que está acontecendo naquele município. E, de fato, se 12% dos alunos estão aprendendo o que é adequado de língua portuguesa no quinto ano, e isso é independente de qualquer coisa, de qualquer debate, isso já, por si só é muito, muito preocupante. Isso a gente já está abandonando esses alunos à própria sorte de uma forma que a gente não tem direito de fazer isso como sistema público. Então, acho que a educação começa de uma dimensão que é mínima mesmo, porque isso não está garantido, infelizmente não está. A gente tem que trazer outros indicadores para essa discussão que ampliem o conceito de qualidade da educação. Agora, existe um indicador único que sintetize o conceito de qualidade da educação nessa complexidade que você trouxe, né, existe alguma, a gente vai pensar num conjunto de indicadores ou a gente vai pensar em algum que, então, não vai ser o IDEB, a gente vai pegar outro e a gente vai, de novo, engessar, ou a gente vai olhar para essa dimensão mínima e pensar em outros que também deem conta de falar da educação integral, da autonomia desse aluno, de uma cultura de participação na escola e na vida, né, que outros elementos a gente pode trazer de artes, de ciências, acho que para o SEDAC, pelo menos, está muito claro que está muito longe de resolver a questão da qualidade da educação, mas é hoje a primeira pista que a gente tem para a questão do que é mais elementar e básico, que não está garantido hoje. Então, eu acho que é mais uma noção mesmo de descompasso e de atraso, infelizmente, uma dívida social que a gente tem, em relação ao sistema público de educação, do que de ampliar, mas não jogar fora essa discussão que precisa ser feita. O problema é se reduzir a ela, né, que é o que a gente tende a fazer, que é uma pena. Agora, acho que é isso. Em relação às duas primeiras perguntas, eu não tenho conhecimento estatístico suficiente para falar do gaming. Eu posso falar um pouquinho, foge um pouquinho da pergunta de vocês, mas a gente lida com essa questão quando trabalha com os gestores educacionais nas secretarias, nos municípios em que a gente, como parceiros, né, as discussões para melhorar a qualidade do ensino das redes, a gente coloca em cima da mesa essas estratégias também e a serviço do que elas estão e como que elas podem, inclusive, reverter negativamente, né, para o próprio município. Então, tem, de fato, muitas vezes, questões políticas, partidárias, do prefeito, do secretário, que muitas vezes não é uma pessoa da educação, que quer ver o índice aumentando e exerce uma série de pressões para as equipes técnicas das secretarias e dessas para os diretores e desses para os professores. Então, isso a gente vê. A gente lida nos espaços de formação com esse problema. A gente coloca em cima da mesa e discute com todo mundo. Enfim, como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, nos espaços de formação do miudinho das redes, a gente coloca isso para discutir com todo mundo e para encontrar melhores saídas do que tentar escapar por essas estratégias, né? Uma delas é ajudar o secretário de Educação, muitas vezes, a entender tudo isso, a entender tudo que está em jogo, para que ele possa argumentar nos espaços políticos e conseguir as condições necessárias para, de fato, melhorar o sistema daquela rede, e não para buscar esses atalhos possíveis para melhorar um número, o índice, né? Em relação à pergunta do Rodrigo sobre os limites e as possibilidades, eu concordo com você que talvez, enfim, não foi isso exatamente que você falou, mas talvez um caminho fosse a gente não somar, né, a ideia do IDEB e por outros indicadores, ou, como a Carol comentou, por uma cesta de indicadores que compusessem melhor o que é a qualidade da educação. Mas a gente tem uma responsabilidade de ajudar as secretarias de educação com as quais a gente trabalha, dialogando com o que está dado pela política pública, né? Dialogando com ela pelo que ela tem que responder e se responsabilizar oficialmente
e todos os recursos e os programas do governo que ela precisa conseguir, todo o diálogo que ela precisa fazer com isso. Então, seria irresponsável da nossa parte entrar na contramão e não ajudar essa secretaria a deixar de fragmentar as ações, que muitas vezes ela fragmenta, né? Então, a gente costuma chegar em alguns territórios e ver várias ONGs fazendo projetos diversos, e a secretaria, muitas vezes, se sobrecarregando, né, com todos esses projetos, que vai, muitas vezes, cada um para um lado, cada um com um indicador, cada um com uma intervenção, e ela não consegue, muitas vezes, então, colocar a discussão sobre uma meta comum, como unir aqueles diversos esforços daquelas parcerias que estão estabelecidas ali para o resultado central, que é a aprendizagem dos alunos melhorarem. Então, a gente toma o caminho de conversar com a Secretaria de Educação sobre o que está dado como oficial na política governamental e qualificar essa discussão, né, ampliando, enfim, desvendando, desmembrando todos os indicadores necessários que precisam avançar. Em relação à pergunta da Joyce, eu também concordo com o que as colegas já disseram, e eu acho que a gente tem uma história de ter começado a fazer avaliações sem antes avançar nas discussões do que os alunos brasileiros precisam aprender, né? Então, a gente tem a história dos PCNs, a gente tem a história de outras diretrizes que estão colocadas, mas isso ainda não traz um ponto de partida firme para que quem faz a educação dentro da sala de aula consiga ter certeza que está garantindo o mínimo para a inserção social de cada um dos alunos de forma adequada, né, dentro de uma política nacional. A gente avalia todos por uma mesma matriz, né, como a Elaine mostrou um pouquinho, os indicadores, e quando a gente vai discutir com o professor a didática, como se ensina, seja dentro de uma disciplina, seja nessa visão mais integral, falta elementos para ele, de fato, saber o que ele tem que ensinar, em que momento, com que progressão, enfim. Então, isso eu acho que é um desajuste que a gente vai precisar encarar, né? E que o MEC, o Conselho Nacional, várias redes já vêm discutindo, que é como é que a gente põe em discussão, e todo mundo foge dessa discussão, porque ela é muito polêmica, né? A diversidade do nosso país nos traz muitos desafios para colocar essa discussão na agenda, que é qual é a base comum curricular nacional e como interpretá-la, não como vamos garantir esse mínimo, e esse mínimo basta, né? E esse mínimo está enquadrado, aí concordo com você, dentro de cada disciplina, né? Mas que essa discussão do que precisa ser assegurado precisa acontecer. E não foi assim historicamente, né? E acho que traz benefícios, porque, de fato, a gente falou aqui uma série de benefícios que essas avaliações externas podem trazer, se bem trabalhadas, se bem discutidas, mas deixa esse descompasso, né, entre o que, de fato, um professor lá dentro da sala de aula pode se basear para ter certeza que ele está fazendo o melhor trabalho que ele pode, ele está garantindo tudo o que precisa garantir para cada um dos alunos. Bom, acho que focar em duas perguntas. Primeiro, aquela sobre como combater o treinamento e o estreitamento curricular. Acho que, assim, esse é um ponto que, aí realmente, puxando um pouco das nossas experiências diretas de formação com técnicos de secretarias de educação, né? O que a gente tem observado? Tem alguns momentos de ahá, tipo, nossa, mãe, que é quando, né? Que é quando os próprios técnicos responsáveis por acompanhar as escolas, na hora de, por exemplo, se debruçar sobre as questões do Prova Brasil, as questões de língua portuguesa ou matemática, veem que, primeiro, aquelas questões elas estão testando, avaliando, né, buscando avaliar habilidades e competências que não são só desenvolvidas pelo professor de língua portuguesa ou de matemática. E mais, aquelas questões elas envolvem conteúdos que podem e devem ter sido trazidos por outros professores
ou mesmo se tivesse, no caso das séries iniciais, se for do mesmo professor, mas de disciplinas, por exemplo, como ciências. Aí eu vou pegar um exemplo meio inspirado na sua pergunta, pelo seu trabalho com iniciação científica. E aí um caso que eu sei que a Heloísa vai... Eu repito esse, porque, para mim, foi emblemático, e eu vi foi um dos primeiros que eu testemunhei. Nesse trabalho de análise de reflexão, competência leitora, interpretação de texto, esse grupo de técnicos de secretaria, tá? Então não era de escola, eram técnicos responsáveis por dar as orientações e suporte. Eles olhavam, a gente via que era uma questão que tinha 3 textos, uma espécie de conto, trecho de um conto, o segundo era um poema, e o terceiro era um texto científico. E os 3 estavam tratando do mesmo tema. Tá? Não me lembro, vamos dizer, para simplificar, o tema era água, né? Na hora de analisar a porcentagem de erros e acertos e os distratores também, quais foram as questões marcadas, a porcentagem marcada em cada questão, o que vinha num primeiro momento dos técnicos era: eles têm que praticar mais leitura, têm que ler com mais atenção. A gente demorou para chegar, né, puxando, instigando a levantar hipóteses um pouco mais sofisticadas, tipo, que interessante, tem muito mais dificuldade aqui nesse texto científico. Será que isso pode, de novo, levantar hipóteses para depois voltar e ver o que está acontecendo na ponta? Será que isso pode ter a ver com o nível de exposição que as crianças estão tendo dessa escola, enfim, a textos científicos, a iniciação científica? Tá? Eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho que, às vezes, as próprias questões das avaliações não são conhecidas e elas podem servir de subsídio para um trabalho de formação e reflexão, você sair dessa armadilha. Até porque, por mais treinamento e operação mirabolante de treinamento, e simuladinho, simuladão, vamos pegar o 9º ano e vamos trabalhar esse ano, por mais que isso até ajude, numa medida, aos alunos se familiarizarem, por exemplo, com múltipla escolha. A gente ouve isso das escolas. Os alunos, no primeiro momento, não sabiam fazer múltipla escolha, o simulado ajudou. Mas essa repetição, ela só vai até certo ponto. Então, os ganhos também não são mirabolantes. E é na formação que você consegue ajudar a ver os profissionais a visualizar isso. E aí voltar para o trabalho mais diário, do dia a dia. O segundo ponto, e aí, Joyce, todo mundo se lembra do seu nome, né? Porque eu acho que a polêmica, sim. E eu peço perdão aos outros colegas que fizeram perguntas importantes também. Engraçado. Mas a contramão. Primeiro, eu acho que indicadores como o IDEB nos ajudaram muito. Ainda não superamos, tá? A gente, sim, está na contramão, por exemplo, de uma tendência que é a tendência à repetência, né? As escolas e os sistemas ainda repetem muito os alunos. Quando, eu acho que foi a Elaine que mostrou aquele quadro, acho que foi de 2007. Quando você olha lá, crianças de 1º ano numa rede, 50% reprovadas, 60%, 30%, o que é isso? Né? O nosso país, sim, está atrasadíssimo e na contramão, porque é um dos países que mais repete criança e adolescente, e a gente sabe que isso não está dando resultado. Então, nesse sentido, o IDEB, por exemplo, tem ajudado, sim, algumas discussões com redes, na nossa experiência, pelo menos, delas se olharem para o umbigo e falar: então não está adiantando. O que está acontecendo? Que negócio de fluxo é esse? Como assim? Então, esse é um ponto. Ao mesmo tempo, pegando a provocação da Joyce sobre singularidades, acho que não adianta a gente desenvolver ferramentas que tratem de singularidades se a gente não prepara os profissionais para saberem lidar com elas. Eu vou dar um exemplo que a gente já tem hoje de várias trajetórias, vários anos já, que é o Provinha Brasil, né? Não preciso entrar em detalhe aqui, acho que a maioria do pessoal conhece. Provinha Brasil, ele tem avaliação diagnóstica, você consegue ter dado por aluno, é aplicado pelo professor, teste 1 e teste 2 no mesmo ano, então você consegue olhar como é que a minha criança, né, como é que o meu aluno está no início, como é que ele está em novembro, como é que ele está em maio ou abril, como é que ele está em novembro, e a gente vê uma grande dificuldade, estava conversando no intervalo com a Heloísa, do professor de saber interpretar os resultados, levantar hipóteses, olhar para além do quantos alunos estão no nível 1, 2, 3 ou 4, né? O que isso quer dizer? E como é que eu replanejo a minha aula, e como é que eu trabalho com os meus colegas, né, além de mim, eu isolada, como é que o meu coordenador pedagógico sabe? Ele sabe me ajudar? Ou ele só vai ficar reclamando que eu tenho que melhorar? Então, acho que são essas perguntas que a gente precisa fazer para aprimorar, para além da ferramenta que
tenha ou não a singularidade. Tá? E aí, por último, eu acho que sim, é um ponto que eu acho que pode ser um tema de próximos debates. Aí. Não é para cá, mas eu acho que a gente vê uma tendência. Tem algumas avaliações internacionais que estão consolidadas. Assim, a gente não consegue imaginar o final do PISA, por exemplo. Né? E como ela tem ajudado países a se comparar e a se autoavaliar, se olhar ao longo do tempo. Mas a gente também começa a observar países como Coreia, Singapura, repensando, querendo agregar às suas avaliações dos seus sistemas educacionais, por exemplo, habilidades não cognitivas. Né? E coisas que antes a gente faria, como Coreia, que é olhar criatividade e cooperação nos seus alunos, e quer colocar isso no seu sistema. A gente pode, às vezes, questionar se eles estão fazendo de um jeito ou podiam fazer de outro, mas eu acho que essa é uma provocação importante e válida, mas que ainda tem muito percurso, né, para a gente fazer. Oi, eu sou Gabriela, do FICAS, mas eu tive, por um bom tempo, uma experiência de assessoria com o município aqui de São Paulo, também na área de educação. E aí eu estava retomando aqui o nome do encontro, né, o uso de indicadores educacionais na avaliação de iniciativas sociais. A gente está pegando o IDEB, eu acho que, dentro de todas as polêmicas, é um que já está construído. E aí acho que, não sei se eu retomo mais a questão dele, mas pensando até nisso, assim, o que vocês estão vendo de inovação, né, nessa tentativa de construir outros indicadores, e até mesmo no âmbito mais micro, tanto das organizações sociais, como da gestão da escola, de um município, sistemas de avaliação que sejam mais inovadores, que também busquem ampliar um pouco essa fotografia. Né? O IDEB dá uma parte, o que mais que está sendo trabalhado para ampliar? Só queria fazer... Acho que é uma provocação mesmo, porque, aproveitando a leitura que ela fez aí do título do encontro, a gente está pensando no uso do IDEB ou de dados de provas em larga escala para trabalho de organizações não governamentais. E, a princípio, ele não foi o IDEB especificamente, as provas não são pensadas para esse uso, mas ela também pode ser usada com esse caráter. E a minha primeira pergunta é um pouco assim, o quanto que as próprias escolas, os professores, os diretores, coordenadores pedagógicos se apropriam da fotografia que o IDEB dá e como que eles conseguem, ou quais as dificuldades, quais facilidades que eles têm para se apropriar do uso dessa informação. E aí, para além da escola, das organizações que trabalham em parceria, como que se dá a apropriação delas com relação ao uso desses dados, a lidar com as informações, faz parte, não faz, é uma prática, não é, onde que estão os principais pontos de dificuldade, ou de atenção, ou de facilidade do uso das informações pelas organizações não governamentais. Bruno, da Fundap, novamente. Eu queria ampliar um pouquinho a questão do Antônio e perguntar a respeito da apropriação dos diversos órgãos participativos que foram criados a partir da Constituição de 88, como é que eles têm se apropriado dos resultados do IDEB e de, eventualmente, outros mecanismos de avaliação, e se a resposta for, tem se apropriado muito pouco, seria o caso de repensar esses conselhos, sua estrutura é adequada, há manipulações na escolha dos conselheiros e assim por diante. Oi, aproveitando também essas duas perguntas últimas, a Elaine coloca que o IDEB tem uma expectativa de envolver a comunidade. E aí eu queria saber também se vocês têm algum relato aí de como que as famílias são envolvidas, de como que as famílias têm se apropriado dessa informação e talvez como que as iniciativas sociais têm trabalhado com isso, enfim, pensar a questão da família aí. Qual que é o seu nome? Cecília, sou da Fundação TID Setúbal. Edna, do SEMPEC. E
A gente tem lidado com financiadores sociais que procuram ou propõem que a melhoria do IDEB nos municípios onde o projeto atue sirva como resultado, referência de resultados do projeto. Até que ponto vocês consideram válido? Não, na verdade, eu só queria perguntar se o que, na experiência de vocês... Aí eu vou abandonar um pouco o nome indicadores, porque eu acho que a gente fica um pouco bitolado quando a gente pensa só em indicadores, mas que outros critérios devem complementar a leitura sobre qualidade da educação, sobre a realidade educacional, que deveriam acompanhar sempre o IDEB. Então, o IDEB vai falar disso, 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 e que outros critérios, com certeza, devem complementar a nossa leitura sobre isso, sobre o fenômeno. Bom, então acho que vou começar pelo último e aí indo lá para o início. Acho que esse Edna, que você fez sobre IDEB como medidor principal dos resultados de projetos, eu acho que eu vou responder meio que compartilhando o entendimento que a gente tem enquanto fundação, né? E uma fundação que avalia todos os projetos que realiza, assim como projetos de parceiros e projetos e políticas como a de BH, que eu mostrei de forma super breve, não fiz justiça aqui, mas o tempo era curto. A gente sempre trabalha, primeiro, com a necessidade de construir uma matriz de avaliação para aquele projeto social, e que vai incluir, e assim, quando trabalha com educação não tem jeito, você vai querer olhar resultados de aprendizagem medidos por algum tipo de avaliação externa. Às vezes não dá para fazer prova Brasil, às vezes não é nem só a prova Brasil da conta, você quer ver alguma avaliação externa que possa ser anual, porque você quer estar acompanhando ao longo de um período, né, mas quer poder ter enfim. Mas nessa matriz, é inevitável que você queira também incluir algo sobre fluxo, sobre a repetência, a evasão escolar, né? Que também são dados que compõem o IDEB. Mas uma matriz de avaliação precisa ser mais completa que isso, então, no nosso entendimento. Tá? E aí, como você viu, acho que assim, a própria avaliação de BH que a gente fez, deu para ver que assim, a gente foi atrás dos dados das avaliações externas, mas a matriz de avaliação olhava para hábitos, né, o que a gente costuma dizer que são condições que favorecem a aprendizagem. Então, por exemplo, lá a gente tinha hábitos de leitura, hábitos de lazer diversificado, redução de tempo na televisão, relações interpessoais com família e escola. Isso compõe uma matriz de avaliação. Então, esse é o nosso entendimento. Eu acho que tem muito diálogo mesmo para ser feito entre investidores sociais, tá? Mas acho que é importante, quanto fundação, acho que tinha que reforçar isso. O segundo ponto, que eu acho que eu vou focar aqui, alguém perguntou sobre as famílias, né? Como envolver as famílias na compreensão do IDEB. A gente nota, primeiro, a dificuldade de compreensão começa com equipes de secretarias e equipes escolares. Então, não dá para você falar para o diretor de escola que ele tem que envolver mais a família, se ele não consegue refletir, conversar e dialogar com os diferentes tipos de avaliação, como é que ele vai conversar, então, com as famílias? Né? Então, esse é um ponto. Entretanto, o que a gente observa? Quando a gente pensa no que compõe o IDEB, quando você tem equipes escolares que vão, e aí apoiadas por uma secretaria, isso faz toda a diferença, que está preocupada com os índices de evasão, a gente observa já experiências, por exemplo, envolvendo as famílias para o problema da repetência, para o problema da evasão escolar. A gente vê muita rede, muita escola com alta evasão por problema de absenteísmo. Né? Aí entra um pouco da pergunta do Antônio, como envolver organizações sociais. Esse é um exemplo micro, mas é por isso que é legal. Uma coisa é o indicador e outra coisa é o que compõe, porque aí dá para você pensar em planos de ação. Como explicar que aquele jovem que não está indo na escola e vai repetir de ano por falta, ele não perde as ações na ONG.
Ele está lá todo dia, toda semana. Então, como é que essas equipes se conversam e, junto com a família, tentam pensar em estratégias para reverter esse problema? Tá? Então, eu acho que tem que ser pensado nesse nível micro e algo muito prático para que a família possa colaborar, e não simplesmente uma grande palestra sobre o IDEB, ou olha como a nossa escola está boa, olha como está ruim, ou como eu já testemunhei numa outra vida, não nesse programa, mas uma diretora berrando. Vocês têm que trabalhar com seus filhos para melhorar os resultados. Olha o que saiu na nossa avaliação. Vocês sabem que isso acontece. Alguém pode dizer, não é por mal, ela estava desesperada. Ok, muitas vezes estava até sem apoio. Não, porque também sem apoio da secretaria. Eu acho que liga com aquele diagrama complexo. Né? Se eu estou sem apoio, eu te cobro. Aí você vai e você cobra para quem está mais próximo. E, enfim, por aí vai. Então, acho que o trabalho com família tem que ter muito cuidado e sempre nessa perspectiva de parceria. Né? E uma parceria intencional, não uma... enfim... Com conselhos, eu não vou focar em conselhos. O que a gente vê, a gente tem uma experiência muito focada com conselhos de direitos de criança e adolescente. Na nossa experiência, a dificuldade dos conselhos é, inclusive, em construir diagnósticos para os seus municípios. Então, lá na Fundação, a gente tem trabalhado com os conselhos até para qualificar essa habilidade técnica mesmo, de olhar. Então, sem dúvida, eu acho que tem muito caminho para ser avançado aí. E eu acho que eu vou parar por aqui. Oi? Exato, tem a fragilidade institucional, e aí tem também essa questão técnica mesmo, de como eles podem compor e o entendimento. Né? E aí, por final, a pergunta de inovação, eu acho que não dá para demorar, que eu acho que é um outro debate, mas é importante, sim, olhar, e a gente está lá na Fundação, a gente vai começar um mapeamento para entender o que está dentro e fora do Brasil, pensando em habilidades não cognitivas, que eu acho, mas não para destruir o percurso do que está sendo feito, tá, no outro, mas é muito mais olhar o que pode compor para se ter esse retrato com estratégias. Acho que as várias perguntas foram me remetendo à nossa experiência de construção de uma teoria de transformação em cada um dos municípios em que a gente atua. Então, independente da gente iniciar e incluir o IDEB na discussão de quem somos, de que diagnóstico temos da nossa rede hoje, para realizar um processo de 1, 2, 3 anos de parceria com os municípios, com os parceiros financiadores, a gente coloca todo mundo para pensar que educação queremos, onde queremos chegar nesse município, quais são as transformações necessárias para que o centro daquele diagrama tenha sucesso. E, nisso, vários indicadores entram em jogo, muitas variáveis entram em jogo. Então, a pergunta da Edna, assim, me identifico completamente com ela, porque a gente recebe muitos potenciais financiadores com esse destino do investimento social privado voltado para o IDEB como resultado. E o que a gente tem feito é essa discussão, de falar, ok, onde está o IDEB nesse percurso? Onde que a gente localiza? O que ele pode nos ajudar? E tem uma coisa que parece óbvia, mas que não é mostrar para esses financiadores que o tempo, o recurso e a amplitude da intervenção deles pode nem chegar... É delicado, né, dizer isso, mas é verdade. A gente, às vezes, tem que colocar na mesa qual é o tempo da sua intervenção, qual é o recurso, com quem você vai intervir, e a distância disso num impacto desse índice. Né? Tem redes que a gente trabalha que tem uma tradição imensa na repetência, e transformar o pensamento de todo mundo para isso é um trabalho árduo, longo, de articular o pensamento de um com o outro, de ir para dentro da sala de aula, pensar junto com esses atores o que está acontecendo ali. Então, é um desafio mostrar para os investidores como é que todas essas variáveis precisam ser transformadas junto com os atores. Acho que teve uma pergunta também nesse sentido, de como é que as escolas vão se apropriando disso. Né? Então, a gente tem uma premissa de atuação, que é não criar dependência, onde a gente atua
dessa intervenção externa da nossa instituição. E, para isso, a gente já tem que chegar e constituir juntos os indicadores daquela intervenção com aqueles atores, né? Então, construir um sistema de avaliação da intervenção junto com eles, que conjugue o IDEB, que conjugue, muitas vezes, uma avaliação que o próprio município, ou que o município responde a uma avaliação do Estado. Enfim, o que você tem aqui, qual é o mapa desse município e como que a gente vai compor essa transformação e até onde a gente pode chegar. Esse diagrama que eu mostrei, ele nos ajuda muito a circunscrever, com todos os atores que estão em jogo, tanto nos municípios quanto os financiadores, qual é a intensidade da nossa intervenção e onde a gente pode chegar. E daí a gente estabelece, então, os indicadores de processo, né? Quais são os indicadores intermediários? Um deles, por exemplo, é a própria cultura de formação na rede. Então, é muito comum a gente encontrar municípios que fazem cursos de formação pontuais para os seus professores, que não têm relação com o trabalho que esses professores exercem no seu dia a dia, né? Então, reverter essa concepção de que tipo de formação a minha rede precisa, e como eu crio um quadro meu, sustentável, dentro da minha rede, que faça essa roda da formação girar sem a dependência de um agente externo, é um dos resultados que a gente, intermediários, que julgamos extremamente necessário, para posteriormente reverter no IDEB, reverter em uma série de outros resultados de impacto, de alcance. Uma outra coisa que também é essencial como resultado é a estrutura funcional das redes de ensino. Então, muitas vezes a gente se depara com organizações e funcionamento das redes da própria Secretaria de Educação e da sua equipe que não ajuda que chegue na sala de aula uma estrutura que facilite o professor a realizar o seu trabalho, que facilite a escola a conversar com a família, né? Então, um exemplo desses são setores dentro da Secretaria de Educação muito fragmentados. Então, cada um desenvolvendo um programa diferente, sobrecarregando, muitas vezes, os professores de formações que vão para diversos lados e que com sistemas de avaliação e patamares de avaliação diferentes e que não contribuem. Então, a gente discute com essa Secretaria de Educação como é que ela precisa se articular melhor para que o impacto da ação dela nas escolas também vá direcionando essas convergências de ação para o que mais importa, que é a aprendizagem dos meninos. Então, isso, quando a gente consegue, ao longo de 2 anos de intervenção, refletir junto com a Secretaria de Educação e mudar a forma de organização deles, isso, a longo prazo, vai dar um impacto muito bacana. Então, citei esses 2 exemplos, tem outros de conquistas intermediárias que, no nosso alcance da nossa intervenção, são muito importantes. Não, eu não vou nem comentar cada uma das questões, que eu acho que estão super bem respondidas já pelas Patrícias, mas tem alguns pontos que eu acho que são meio transversais e que eu sinto vontade de colocar na mesa. Assim. Uma é que eu acho que a gente espera da avaliação respostas que estão numa discussão que são anteriores à avaliação, que tem a ver com a base curricular nacional, tem a ver com uma matriz, ou tem a ver com uma concepção de o que tem que estar dentro da educação formal, quais são os diálogos que a educação formal precisa construir com enfim, outras parcerias que a escola precisa construir para dar conta de formar um cidadão, um indivíduo né, no mundo de hoje, no Brasil de hoje e tudo mais. Então, eu acho que a gente fica tão incomodado com a avaliação porque a gente não amadureceu o debate, que é o que a gente está avaliando no final, o que a gente quer avaliar. Língua portuguesa e matemática, habilidades específicas de português, língua portuguesa e matemática, são pouco mesmo. Mas também, se a gente vai criar um indicador para cada área, a gente tende a disciplinarizar o conhecimento, que é uma coisa que está, aí sim, na contramão de um mundo cada vez mais, né, de conhecimentos mais articulados e fluidos.
Então, acho que isso é uma questão que para mim, vem o tempo todo. Assim, quando a gente pergunta, a gente espera da avaliação uma coisa que a gente que é anterior a ela. E também tem um limite dela, né? Assim, a Finlândia, por exemplo, que a gente cita o tempo todo como referência de sistema de ensino, soube pelo PISA que era o melhor sistema de ensino do mundo. Porque eles não ficavam o tempo todo atrás disso, eles não tinham um sistema de avaliação interno, né? Assim, é uma coisa porque eles sabem, eles têm uma concepção do que fazer, tem um acordo nacional ali do que é um currículo e da autonomia das escolas que permite esse diálogo. Então, acho que isso, para mim, é uma questão bem central nessa discussão. Então, acho que tem que inovar, tem que pensar em indicadores de educação integral e tal, mas precisa pensar do que a gente está falando, né, antes a gente avaliar e tal. E outra coisa, em relação ao envolvimento da comunidade, vou me segurar aqui para não falar, porque eu trabalho com projetos de mobilização, então dá vontade de falar bastante, mas e da expectativa da participação da família, né, a gente informa a família, além de ser informada, ela precisa, de fato, participar, né? Assim, eu acho que ela precisa ter uma coautoria nesse projeto educacional, porque, senão, ela fica, de novo, sendo culpabilizada, fica esse jogo de culpa entre família e escola que também não sai do lugar. Então, acho que a gente está ainda aprendendo como trabalhar com os conselhos, né, e dando uma atuação de fato para esses conselhos, e como que a gente chega nas famílias. Não pode ser simplesmente informando e dizendo o que fazer, né? E eu acho que a gente ainda não conseguiu também achar essa medida do diálogo entre escola e família, e é por isso que a gente não sabe como comunicar essas coisas, né? Bem rapidinho. Na verdade, eu quero falar, acho que grande parte das questões já foram abordadas, eu vou só tomar o ponto da Edna, que colocou até que ponto, né, o IDEB pode ser referência para os resultados dos projetos. Aqui eu quero pensar numa coisa assim, até... Acho que a gente tem que discutir aí com o avaliador e falar assim para ele, olha, na verdade, eu tenho que escolher indicadores de impacto que estão relacionados com as ações do meu projeto, ou seja, que as ações do meu projeto podem influenciar aquele resultado, né? Olha, eu posso olhar para o IDEB da escola? Posso, mas os alunos que participam do meu projeto, eles estão lá naquela escola, né? Eu vou olhar o resultado de uma escola, mas eu estou olhando os resultados dos alunos que participaram do meu projeto. Acho que, talvez... eu acho que talvez... olha o IDEB. Porque o IDEB é um indicador que está disponível para todas as escolas públicas do país. E isso é uma coisa muito legal, né? Se a gente ainda... Acho que por isso que é essa coisa, põe no IDEB, mas acho que tem coisa que dá. O projeto de educação integral de BH... poderia ter feito usando os resultados da Prova Brasil, mas não foram, mas poderiam ter sido feitos. Eu já dei aula várias vezes nesse curso de avaliação econômica de projetos sociais que a Fundação oferece, e lá dentro os alunos têm que se organizar e fazer as avaliações. Tinham, não sei se tem mais. Avaliação, não tem. Eles tinham que fazer um trabalho olhando para os projetos deles, né, que eles trabalhavam, e aí tinha que organizar uma avaliação do projeto ao longo do curso. A gente já usou o IDEB lá dentro. Por quê? Porque era a organização, desculpa, não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome, ela atuava num bairro. E era muito assim, olha, os alunos frequentavam aquelas escolas, os alunos deles. Então, era uma coisa assim, olha, olhar para aquelas escolas fazia sentido. E a intervenção era de contraturno, atividades desse tipo. Então, fazia todo sentido do mundo usar as notas. A gente usou separado, usou só proficiência, mas dava para usar. Então, naquele caso, fazia sentido. Eu acho que esse é a principal coisa. As ações do projeto, eu vou usar indicadores para avaliar o impacto do meu projeto que tenham a ver com as ações do meu projeto, né? Porque, enfim, acho que eu iria nessa direção. Só colocar a questão da comunidade. Rapidinho, eu tentei puxar aqui na cabeça, não consigo lembrar, mas, quando eu trabalhava no INEP, um dos projetos lá de pesquisa, dentro de um projeto maior chamado Observatório da Educação, era olhar numa rede, é uma cidade muito rica, assim, eu não estou conseguindo, no Paraná, que
tem um monte de árvore. Ela é conhecida por ser muito arborizada. Maringá. Era em Maringá. E o que eles queriam ver? Se as escolas, era só isso. Logo depois que saiu os primeiros resultados de IDEB, assim, em 2008, eu estava no INEP. O que eles queriam ver? Se as escolas colocavam o papelzinho que eles recebiam do INEP, dos resultados da escola. Eles iam na escola e queriam ver se estava lá. Não estava. Não estava. Quer dizer, para a comunidade poder se envolver, ela tem que ter informação. E isso, naquela época, tá, gente? Isso é 2009, não sei como que está hoje, não saberia falar se as escolas colocam hoje, como é que é isso, se manda, eu não saberia falar. Tá? Mas, naquela época, uma cidade relativamente bem, não era uma cidade, a gente não estava falando nada, enfim, as escolas não punham. E perguntavam, mas você não recebeu? Às vezes, sei lá, guardado na gaveta, atrás da geladeira, na cozinha, umas coisas assim. Né? Então, começa até aí, da escola também. E, por fim, só para... Acho que, em termos de indicadores, né, pensar em qualidade, mas aí foge um pouco, porque eu acho que a visão aí não é na escola, mas olhar no município, né, pensar como um todo, que tem a ver com fluxo, que são as crianças que estão fora da escola. Quando a gente está olhando para essas avaliações, a gente está olhando quem está na escola. Então, tem que olhar quem está fora da escola. Tem vários trabalhos hoje querendo olhar, principalmente para adolescentes, que é aquela saída ali, o menino não termina o ensino médio, mas também não trabalha, onde que ele está, não estuda, não trabalha. Tem um monte de gente preocupado com isso, que são essas pessoas que eu acho que é um indicador importante. Eu acho que pensar para a escola isso não faz muito sentido, porque a escola está ela é uma unidade num conjunto maior, mas pensar no município, isso é bastante importante, que eu acho que é um indicador também que deveria ser olhado. É só comentar que, na verdade, essa questão do IDEB, do uso do IDEB, acho que ela reflete uma cultura dos indicadores que está presente, acho que na nossa sociedade, né, de que bom, o que a gente faz? Nenhum indicador sozinho diz tudo, né? E aí, mas ao mesmo tempo a gente usa, e quando a gente usa, a gente esquece que ele é parcial. Então, me parece que tem sim uma questão que se expande para a área de avaliação de modo geral, que é como é que você sustenta a parcialidade do indicador, né? Como é que você usa e ao mesmo tempo sustenta que ele é parcial, que ele não está dizendo tudo. Isso é realmente andar em cima da navalha, enfim, a gente escorrega para um lado, escorrega para o outro. Mas, para mim, isso é uma questão muito importante. Como é que, na prática, a gente pode sustentar isso? Sobre a mesma coisa, o IDEB, na intermediação, na mesa de negociação com o financiador, que acho que tem uma questão que o campo social, de modo geral, está vivendo, que é de quem é o critério, né? Então, a gente vai avaliar nossos projetos e de quem a gente vai usar critério, o meu, o teu, como é que a gente constrói as avaliações de forma que elas respondam a critérios que não sejam só do financiador. E acho que tem muito para amadurecer dentro do campo social sobre como é que a gente tem estabelecido conversas com os nossos financiadores, né? E aí não é só uma questão técnica, né? Claro que o uso do indicador depende da sua questão de avaliação, né? Então, o que você quer avaliar? Essa é uma questão técnica, né? E aí você escolhe os indicadores. Mas, para além disso, está a nossa capacidade de poder sentar junto com os financiadores e dizer, olha, eu também preciso ter os meus critérios, ou como é que a gente conversa sobre isso sem ser uma imposição, né? Acho que eram esses dois comentários. Eu já vou me despedir antecipadamente. Então, muito obrigada a todos pela presença e pela presença na mesa também. Tá? Vocês querem fazer lá tchau, tchau? Só falar tchau, tchau, agradecer a oportunidade, muito obrigada por ter vindo aqui, conhecer esse espaço, muito legal, e estou aí à disposição para qualquer dúvida, se quiserem me escrever, enfim, a gente pode conversar. Muito obrigada. Poxa, não tem? Tem? A minha tem? Ai, que linda. Obrigada. Não tem. Fique à vontade. Muito obrigada.
Eu vou fazer um comentário rápido, bem rápido. Só para esclarecer, caso não tenha ficado claro, pelo menos na nossa concepção, Patrícia disse discordar, o IDEB é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, por isso a distinção de monitoramento e gestão, né? Mas ele, de alguma forma, ele pautou a discussão, eu acho que ele pode pautar, se ele for ampliado, de direito de aprendizagem, né, do que está garantido de direito de aprendizagem para os alunos. Então, daí tem todas as discussões e questões que a gente colocou aqui, mas isso, ponto de partida e concepção de direito. E de direito que seja construído com esses alunos também, porque a gente está muito aquém do que eles têm hoje de possibilidade, né? A gente está totalmente ultrapassado por eles. Então, especialmente Fundamental 2 e no médio, a gente pensar bastante também, eu vi a Pilar falando disso outro dia, eu achei bem interessante, a forma de aprendizagem, as formas de aprendizagem. Mas, ponto de partida, pelo amor de Deus. Obrigada, gente. Queria agradecer ao Instituto Fonte, Fundação Itaú Social, a Elaine e todas as perguntas. O público foi muito agradável, foi muito produtivo, faz a gente pensar um montão. A gente tem uma prática na comunidade que todo evento que a gente vai, quando a gente volta, a gente faz uma roda de conversa com a equipe lá dentro, contando, e eu já estou ansiosa para compartilhar com a equipe tudo que a gente pensou aqui. Queria dizer que hoje a gente está trabalhando com a questão do IDEB com muito mais tranquilidade, né? Nem sempre foi assim, porque eu acho que no começo a gente também sentia essa pressão, né? E essa crença de que então vamos todos, né, nos direcionar para o IDEB, como é que a gente faz? E para a gente é um pouco contraditório, né? Se eu vou lá e discuto com o professor como ensinar melhor, por que isso não gera o IDEB imediatamente melhor, né? Esse conflito nos perseguiu um pouco no início. E que agora, com o histórico, com a gente se grudando e pensando sobre ele, não se afastando, dizendo não quero saber sobre o IDEB, ele não me interessa, foi que a gente conseguiu construir argumentos para o financiador, para os municípios, como lidar com ele de uma forma mais tranquila, né? Tem algumas organizações que também passaram por esse percurso e tentaram, né? A gente fez isso também um pouco, outras organizações fizeram um pouco mais, de tentar relacionar a melhoria do IDEB dos municípios à sua intervenção. E isso é uma relação que é possível de ser feita, né? E como há uma tendência de melhora do IDEB em muitos municípios, muitas vezes a gente pode se enganar de que aquela melhoria é atribuída diretamente à intervenção de um projeto. Mas a gente avançou nisso, né? Fugiu dessa tentação de querer puxar os avanços do IDEB diretamente para a nossa intervenção e ampliou esse debate para olhar isso de uma forma muito mais ampla e formativa para todo mundo, ao invés de cair na tentação de querer bater uma meta e de querer reduzir o olhar para um número, né? Muito obrigada. Também estamos à disposição, eu acho que na nossa apresentação não tem o e-mail. Como é que eu faço, Martina? A gente insere antes da Martina disponibilizar, então, a gente está extremamente aberto a qualquer conversa que vocês queiram continuar conosco. Com uma reflexão bem final mesmo, eu acho que, pensando no foco de organizações sociais, né, do debate de hoje, eu acho que organizações sociais como SEDAC, SEMPEC e alguns outros que trabalham com formação e vinham trabalhando ao longo desses anos em formação de profissionais da educação, vêm se apropriando de indicadores educacionais como o IDEB, qualificando e compondo com outros. Eu acho que a gente tem avançado muito. E acho que, para investimento social, a gente tem tido alguns avanços, mas acho que, ouvindo um pouco dos comentários daqui e da plateia, acho que talvez tenha mais caminho aí para fazer também de forma mais ampla com esse grupo. Agora, eu não queria perder o foco da organização social, que não está trabalhando de forma tão específica como vocês, né, em formação de profissionais de educação, que é a ONG que trabalha com projetos sociais. Por quê? E aí eu vou fazer uma meia-culpa, já que a avaliação é o tema, né? Eu fiquei pensando, ouvindo vocês, participando. Quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar numa ONG, não era fundação, na periferia aqui de São Paulo.
Tinha parceria com a escola? Tinha, era uma perspectiva de contraturno, a gente não usava contraturno. Vocês acham que eu parei para tentar entender avaliações externas? Não, se alguém me perguntasse, eu falo, eu tenho muita coisa para olhar, eu tenho que cuidar dos jovens, o ritmo lá é pesado, se vocês vissem as escolas em que eles estudam, não dá, eu tenho muita coisa. Eu achava, tipo assim, não é comigo. Tá? É meia culpa mesmo, tá? Porque eu acho que esse é um exercício para as organizações sociais que precisa ser mais feito, e eu acho que eu levo para a Fundação essa reflexão para a gente ver como é que a gente pode provocar mais esse trabalho nessa frente, porque, de fato, as organizações sociais trazem reflexões importantes para colaborar com as equipes de escolas e secretarias, a não só pensar no diagnóstico, mas a pensar no planejamento, estratégias e acompanhamento das ações. Então, acho que digamos, é um protagonista importante também nesse pedaço. Acho que aí a gente tem muito a avançar ainda. Valeu. Obrigada.